Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como foi que eu descobri que ia acontecer uma briga. Como foi que eu percebi isso? Que informação eu utilizei? Já vou te adiantando que não foi clarividência, que não foi ler mentes, que não foi até mesmo observar comportamentos. Eu observei situações, mas para isso eu tive que ler esse artigo, que é o Yasmin Carvalho, e neste canal eu me interesso por coisas que possam melhorar a nossa saúde mental. Nossa saúde de um modo geral também. Só que essas coisas de fácil acesso, que eu consigo aplicar, que você consiga aplicar. Com isso, eu utilizo livros, artigos, experiência pessoal para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então, se você quiser descobrir mais sobre esse tipo de conteúdos, é só se inscrever ou clicar no canal para você já ver os conteúdos que já tem. Quero mostrar para vocês qual é esse artigo. É este aqui: Impactos da privação de sono sobre o cérebro, comportamento e emoções. Entrando já no artigo, o que nós vamos ver? Esse artigo foi escrito pelo Fernando Santos Coelho. Quem é Fernando? Foi publicado também em 2020. Quem é Fernando? Ele é um médico. Bem aqui nessa partezinha, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Nessa partezinha aqui, fala que ele é neurologista, especialista em medicina do sono, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Toronto e professor e doutor da disciplina de neurologia. O artigo foi recebido e enviado em 2019, mas foi publicado em 2020, como a gente já viu. Então, foi esse médico que escreveu. Esse artigo é simples, ele tem 3 páginas. Se vocês quiserem, é só pesquisar na internet e ler para você ver. Estou expandendo a tela para que você consiga ver esse artigo e a gente consiga destrinchar juntos sobre esse artigo. O que é o sono? O sono ele é feito por fases. Nós temos a fase não REM e nós temos a fase REM. A fase não REM ela é composta pelo N1, N2 e N3. A fase REM é só a fase REM. O que é a fase REM? É o movimento rápido dos olhos. A fase não REM é a fase do não movimento rápido dos olhos. Olha só que maravilha. Simples. E o sono ele é feito de ciclos. Então você começa aqui no N1, vai para o N2, vai para o N3 e vai para o REM. Quando chega no REM, você volta para o N3, volta para o N2, volta para o N1. Quando chega no N1, você vai para o N2, vai para o N3 e vai para o REM. Então veja, é um ciclo que vai e volta. Na fase do sono REM é que acontecem os nossos sonhos. Então é uma fase muito importante. Mas o sono, no modo geral, é composto por essas duas etapas, não REM e REM. E o artigo ele vai introduzindo esses 2 capítulos sobre isso. Aqui embaixo ele vai trazer um parágrafo que é muito interessante. Como todo artigo, ele faz essa introdução, explica o que é o sono, faz uma correlação e tudo mais, blá blá, de uma forma muito, muito rápida, porque é um artigo de 3 páginas somente. Mas tem artigos que são maiores. E aí também vai fazer essa introdução. Nesse parágrafo aqui, ele vai falar o seguinte, olha. Enquanto maior a duração da privação de sono, piores serão os sinais e sintomas. Óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. A sonolência aumenta à medida que a privação de sono continua, mas nem sempre cresce a proporção que a restrição crônica do sono persiste. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Justamente essas setas. A privação de sono ela vai aumentar. Opa. A privação de sono ela vai aumentar de forma constante, mas a o sono, a sonolência, né, a sensação de sono, ela vai alcançar um teto. Ela vai alcançar esse teto. Então você vai ter aquele momento, nossa, eu já me adaptei a ficar dormindo tarde, a ficar jogando até tarde, a trabalhar de noite. Eu já me adaptei a essa rotina, parece que eu sou noturna, eu estudo de noite, eu fico melhor de noite. E aí eu não tô sentindo mais tanto sono. Mas veja, justamente tem esse teto. A privação de sono tá lá, tá aumentando. Só que a sonolência ela atingiu o seu limite. Isso não quer dizer que você está bem, que você está adaptado, que não está acontecendo nada com você. Tá sim. Por mais que não tenha uma espinha lhe dizendo isso, mas tem outros fatores que estão te dizendo: olha, atenção, 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 alguma coisa você tem que fazer. Alguma coisa você tem que fazer. Já que eu falei também sobre isso, eu tenho que introduzir porque tem gente que tem privação de sono não por escolha, mas por trabalho, por necessidade, por ter que trabalhar de noite. Seja Uber, seja guarda noturno, plantonistas, enfim, N situações tem que trabalhar de noite. Mas tem gente que tem escolha e que escolhe por fazer outras coisas no período noturno, como jogar, como ir para alguns lugares, enfim,
é a escolha da pessoa. Esse vídeo aqui tem o intuito de mostrar o que está acontecendo com você por conta da privação de sono. O que pode acontecer com alguém que está com privação de sono. Mas também traz um alerta. Quais são as escolhas que você está fazendo em relação a isso? Então, continuando o nosso artigo, para a gente entender quais são os efeitos da privação de sono, ele vai dividir em 3 partes. A primeira é o efeito nas emoções. E aqui tem alguns tópicos que são bem legais. O primeiro que ele vai dizer é que aumenta os distúrbios pré-existentes. Então, se você já tem ansiedade, se você tem bipolaridade, se você já tem excesso de raiva, enfim, outras coisas, se você já se percebe assim nos seus momentos normais, a privação de sono ela vai aumentar isso, ela vai exacerbar isso, ela vai tornar mais evidente esses distúrbios de humor. Então, além disso, ela pode causar fadiga, perda de orientação temporal, a pessoa fica muito cansada, confusão mental, não à toa que ela também vai ter efeitos na sua cognição, ele vai trazer mais para frente sobre isso. Ela também aumenta agressões físicas e agressões verbais. Isso, ele está falando só de emoções, mas aqui ele trouxe uma coisa muito interessante. Que ele trouxe bem aqui embaixo. Sintomas de estresse pós-traumático foram induzidos pela privação seletiva de sono REM em indivíduos saudáveis, com aumento de sensibilidade autonômica e a estímulos condicionados não mais existentes. Ou seja, sintomas de estresse pós-traumático foram induzidos em pessoas saudáveis, tudo isso porque aquela fase do sono não REM, ou melhor, do sono REM, ela foi afetada, ela foi privada seletivamente. Então, esse pode ser um impacto da privação de sono. O sono em si, quando ele não está bem executado, ele pode sujar, por assim dizer, o seu comportamento, de forma que pode parecer que você tem outras coisas, quando na verdade não, é o seu sono que está desregulado. Eu tenho TDAH, eu tenho, até mesmo aqui, como ele falou, estresse pós-traumático. Não, talvez seja o seu sono mesmo. Eu tenho dificuldade de estudar. Talvez seja o seu sono. A gente já vai ver daqui a pouco que ele fala um pouco sobre isso. Quando ele fala aqui sobre cognição, tá aqui em cima. Quando ele fala sobre cognição, ele fala também sobre efeitos na formação de memória. Então, nas emoções são isso. Aumenta distúrbios que você já tem. Facilita agressões físicas e verbais. Torna um círculo vicioso você continuar em privação de sono. Você tem a falsa sensação de que você está adaptado àquela rotina, mas na verdade não. Está tendo efeito sim, só que, como eu disse, não é algo que você consegue ver, mas é algo que você consegue, que as pessoas ao seu redor percebem pelo seu comportamento. E algo que você sente dificuldade, mas a gente geralmente associa a outras coisas, né? Não associamos ao sono. Bom, emoções são essa parte. Agora, comportamento. O que muda? Eu achei interessante porque ele trouxe dados tanto em relação a homens, pessoas do sexo masculino, quanto em relação a mulheres. Homens, pessoas do sexo masculino, apresentam pontuação mais alta em agressão física e verbal. Por isso que eu sabia que a pessoa ia brigar, por conta da privação de sono. Agressões físicas e verbais. Mulheres, pessoas do sexo feminino, que tem mais propensão a serem mais suscetíveis à diminuição do humor, então fica mais animada, fica mais xoxinha, a ansiedade, pensamentos acelerados, pensa demais, se cobra demais, fica se sentindo muito culpada, ansiedade, baixa energia, como eu já falei, e confusão mental. Esses são os efeitos distintos para cada sexo. Isso eu achei interessante de perceber. E aí ele explica por que isso acontece. Tem um prejuízo no seu sistema dopaminérgico, que é o seu sistema de recompensa do cérebro, e justamente por isso algumas coisas são propiciadas. Você fica assim mais lento, você não consegue manter um hábito, você fica mais impulsivo, porque algumas partes do seu cérebro estão sim prejudicadas pela sua privação do sono. Tanto que a própria limpeza do seu cérebro, que é feita pelo sistema linfático, ela pode ser prejudicada por conta da privação de sono, e isso corroborar a doenças neurodegenerativas, como eu falei no início. Além disso, então aqui a gente já vai recapitulando. Então aqui a gente já vai para o nosso segundo tópico, que foi
o comportamento. Nós temos o impacto nas nossas emoções, nós temos impacto no nosso comportamento e nós vamos ver agora o nosso terceiro, já último tópico, é na nossa cognição. Memórias são prejudicadas. Você estuda, estuda, estuda e no final acaba jogando tudo isso no lixo quando você não dorme direito. Porque a consolidação de memória, que é o processo praticamente final, claro que tem a recuperação daquela memória que você já consolidou, mas a consolidação, ela é feita durante o sono. Praticamente feita durante o sono. E quando você não dorme, essa memória é jogada no lixo. Praticamente. Então, veja, o sono ele é muito importante para sua cognição. Você vai render melhor. O sono é muito importante para os seus relacionamentos, porque você não vai estar tão agressivo, seja físico, seja verbal, você não vai estar tão ansiosa, você não vai estar, sabe, tão triste, tão para baixo. O sono ele é muito importante. E aí entra aqui a nossa pergunta. Vou até mudar a tela aqui para olhar diretamente para você. E aí entra essa pergunta. Eu não sei qual é a sua vida agora, mas qual é a sua escolha para daqui a um tempo? Vai ser sempre assim como está sendo agora? Você quer que seja sempre assim? Talvez você não tenha a possibilidade de mudar agora, mas nós podemos planejar e olhar para isso. Poxa, eu sei que a privação de sono me causa isso aqui. Eu me sinto dessa forma, eu acho dessa forma, minha cognição fica dessa forma e acaba influenciando a minha relação, meus relacionamentos, minha performance, meu trabalho, meus estudos, enfim, influencia a minha vida. E o que eu vou fazer em relação a isso? Não vou fazer nada? Vou continuar? Beleza. A partir de agora, a decisão é com você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, esclarecido um pouco mais sobre como a privação de sono e como um simples artigo, a leitura de um artigo, pode nos ajudar sim a entender as pessoas, a entender o que vai acontecer, a prever alguns comportamentos, porque nós somos seres humanos e nós funcionamos assim. Se eu privar o meu sono, eu vou sofrer as consequências também, como você. Então, por isso é importante a gente cuidar da nossa saúde. E isso aqui, você não precisa comprar nada para melhorar o seu sono. Você precisa só praticar a higiene do sono. E se você quiser um vídeo sobre higiene do sono, é só comentar aqui embaixo que eu faço esse vídeo para você. Te vejo em breve.